Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós leremos o livro de Mateus, capítulo 7. Não julguem e assim vocês não serão julgados. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. E por que se preocupar com o cisco no olho de um irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você dirá: amigo, deixe-me ajudar a tirar esse cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está no seu próprio olho? Hipócrita! Livre-se primeiro da tábua, assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Nem atirem pérolas aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Se ele pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não! E se vocês que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará àqueles que lhe pedirem o Espírito Santo. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva para a perdição é amplo e sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela. Mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado e poucos o encontram. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro ou figos com ervas daninhas. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Uma árvore boa nunca dará fruto que se pode comer, e uma árvore que sempre dá fruto ruim não pode dar um fruto que se pode comer. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade de seus frutos. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como o homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestades soprem contra sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como o homem que constrói sua casa sobre a areia.
Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestades soprarem contra a sua casa, ela cairá, fazendo um barulho medonho. As multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tinha grande autoridade e não como os mestres da lei. Mateus 7 é o fechamento do Sermão do Monte. Aqui, Jesus não está mais só ensinando princípios, ele está confrontando decisões. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse versículo é muito mal interpretado. Jesus não está dizendo que não podemos discernir o certo do errado. Ele está confrontando o julgamento hipócrita e condenatório. Tanto que logo depois ele fala: por que você vê o argueiro no olho do seu irmão, mas não percebe a trave no seu próprio? Ou seja, o problema não é enxergar o erro, é corrigir o outro sem tratar o próprio coração. Julgar aqui significa condenar, apontar com superioridade, agir como se fosse melhor. Jesus ensina que antes de olhar para o outro, precisamos lidar com nós mesmos. E mais profundo ainda, a medida que usamos com os outros será usada conosco. Depois, Jesus muda o foco para a dependência de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Aqui ele mostra que a vida com Deus exige constância e relacionamento, não apenas momentos isolados. Em seguida, ele fala sobre 2 caminhos: o largo, fácil, comum, mas leva à perdição. O estreito é difícil, mas leva à vida. Isso deixa claro, nem todo caminho que parece bom termina bem. E então vem o alerta sobre os falsos profetas. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. A evidência verdadeira está nos frutos, não só nas palavras. Por fim, Jesus encerra com a parábola mais forte: o homem prudente. Ele constrói na rocha e o insensato constrói na areia. A diferença não está em ouvir, está em praticar. E o que mais me chamou a atenção é que é impactante perceber que 2 pessoas podem ouvir a mesma palavra, mas ter destinos completamente diferentes. A diferença não é o acesso à verdade, é a resposta à verdade. E isso confronta muito, porque ouvir não transforma ninguém. E agora trago uma reflexão. Mateus 7 mostra que a vida espiritual não é sobre intenção, é sobre decisão. Não adianta saber o caminho certo e continuar andando no errado. Não adianta reconhecer a verdade e não aplicá-la. Então hoje, pensa sobre isso. Em que base você está construindo a sua vida? Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.